Qual é o nome dessa... Amanda. Amanda, tá. Pode começar. Boa noite. Nosso trabalho vai ser... A gente vai apresentar hoje sobre 3 doenças que foram divididas pela professora Helena, que são a aterosclerose, a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus. Nosso grupo sou eu, a Bruna Belli, a Amanda, a Aline Amorim, a Joyce, a Natália e a Karina. A gente vai começar falando sobre hipertensão arterial. Eu vou começar falando sobre a hipertensão. O que é hipertensão? Hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisia dos rins. A pressão, ela é medida em milímetros de mercúrio. É o resultado da força que o sangue, bombeado a partir do coração, faz ao percorrer as paredes das artérias, que, por sua vez, oferecem resistência a esse trânsito. É essa disputa que determina o valor da pressão arterial. Uma pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão fica maior ou igual a 14/9, 140 por 90 milímetros de mercúrio, na maior parte do tempo. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis da pressão arterial, dentre eles o fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física. Além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência é maior na raça negra, aumentando com a idade, o que fica entre os homens a partir dos 50 anos e nas mulheres acima dos 50 anos e em diabéticos. Agora a Amanda vai falar. Bom, vou falar um pouco sobre as causas da hipertensão, né? A Aline já falou um pouco, mas a hipertensão ela é dividida em 2 grupos de acordo com as suas causas. Ela pode ser uma hipertensão essencial ou primária, que é quando não se tem uma causa específica, mas embora não se saiba exatamente a causa, a gente sabe que ela se origina de múltiplos fatores, sendo alguns deles a genética, o consumo excessivo de sal, obesidade, o consumo de álcool, a idade, colesterol elevado, sedentarismo, tabagismo e anticoncepcionais orais. E a outra forma de classificar é a hipertensão secundária, que é quando ela é provocada por uma causa identificável, podendo ser ela insuficiência renal, apneia do sono, arteriosclerose, quadriplegia, acromegalia, hipotiroidismo e hipertiroidismo, intoxicação por metais pesados, hipoglicemia, cirurgias e gestação também, que é a hipertensão gestacional. Agora, Joyce, vai falar. Bom, os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Quando isso acontece, pode ocorrer dores como dores no peito, dores de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Esses são alguns sintomas para quem tem hipertensão. Agora eu vou falar um pouco do diagnóstico. Aferir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos de idade devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver casos de pessoas com pressão alta na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. E nesse diagnóstico, né, é importante a gente, quando o médico for diagnosticar, é importante que, quando for aferir a pressão, primeiro estabilizar o paciente, né, sentar ele, ver se ele não está com as pernas cruzadas, tomar alguns cuidados, e esse diagnóstico é feito, como a gente já falou, né, não em apenas um momento.
ele tem que ser acompanhado por diversas semanas para ver se aquela pressão se mantém naquele nível, naquele valor ali, e assim poder ter um resultado mais fidedigno, né, para poder realmente classificar aquele paciente como hipertenso. É o próximo. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento. A hipertensão ela não tem cura, porém ela tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico pode determinar o melhor método para cada paciente. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele oferece medicação gratuita, basta a pessoa apresentar documento, né, de identidade com foto, e a receita pode ser emitida tanto por profissionais do SUS quanto por médico que atende em hospitais ou clínicas privadas. É imprescindível adotar um estilo de vida mais saudável, manter o peso adequado, mudar os hábitos alimentares, evitar, né, o consumo alto de sal, praticar atividade física regular e abandonar o fumo, moderar, né, quem ingerir álcool, moderar no consumo do álcool e evitar alimentos gordurosos também, e quem tiver diabetes tem que controlar a diabetes também, que isso interfere. Natália está no grupo. Quem é o próximo? O acompanhamento ele é feito diretamente nas UBS. Ei, está me ouvindo? Sim. Olá. Começa de novo, Nath. Está me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá, tudo bem. Boa noite, né? Então, o acompanhamento ele é feito diretamente nas UBS, né? Então, quando o paciente ele vai... Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Só não estou te vendo. Tá, então vou continuar. Então, quando o paciente vai até a UBS para fazer o acompanhamento, né? Então, o enfermeiro ele tem que acolher o paciente, ouvir suas queixas, levar em consideração todo o histórico familiar, o hábito de vida do paciente, e assim conseguir fazer a monitorização da pressão, e para que possa criar alguma alternativa para um melhor tratamento, né? Então, durante a monitorização dos sinais e sintomas, sempre perguntar ao paciente se surgiu algum sangramento, se possui dor, se tem alteração na visão, como a Karina tinha dito, se tem noctúria, para poder investigar também se há lesões em outros órgãos. Então, isso é muito importante, né? E está orientando o paciente sobre a educação que ele tem que ter com ele mesmo, sobre as mudanças dos hábitos de vida, né? Então, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, diminuir cigarro e o álcool, diminuir a ingesta de sal, de carboidrato, aumentar a ingesta de frutas e legumes, e também orientar sobre como está fazendo a medicação, né? Que é feita sob prescrição médica, então, auxiliar no uso. Então, qual a dose, o horário certinho, por que tem que tomar no horário certinho, para assim estar fazendo todo o equilíbrio e a manutenção da pressão, né? E aqueles que já fazem o uso de antihipertensivo, monitorar sempre a pressão para verificar se o remédio está fazendo efeito ou não. E os que estão hospitalizados, a frequência é monitorada de acordo com a instituição, então aí depende. E a medicação ela é feita de acordo com a prescrição médica. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a classe terapêutica, né, desses antihipertensivos, né? Falar sobre alguns, né, que são os diuréticos, os beta-bloqueadores adrenérgicos, os bloqueadores de canal de cálcio, temos também os vasodilatadores,
e os inibidores da enzima conversora de angiotensina. São, né, nomes bem difíceis. Então, eu vou falar sobre alguns, né, o mecanismo de ação de alguns, né, dos diuréticos, a gente tem a diminuição do volume extracelular, né, os inibidores de enzima conversora de angiotensina, que é o IECA, ele impede a transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2, que tem ação de vasoconstrição com redução temporária da filtração glomerular. Temos os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES, que eles inibem a produção de prostaglandinas por meio de competição com o sítio ativo da enzima ciclogenase. Temos os bloqueadores do receptor de angiotensina, que antagonizam a ação da angiotensina 2 por meio do bloqueio específico dos receptores, que são responsáveis pela ação provocada pela angiotensina 2, ações estimuladores de liberação da aldosterona e vasoconstritoras. Temos também os beta-bloqueadores, que diminuem o débito cardíaco e da secreção de renina e diminuição da ação do sistema nervoso para a readaptação dos barroreceptores. Temos também alguns medicamentos mais utilizados para pacientes com hipertensão, que são os sufixos terminados em mida, tiazida e iona, que são o caso das furosemidas, hidroclorotiazidas, espironolactona. Os sufixos terminados em pril, que é enalapril, captopril, lisinopril. Temos também os sufixos terminados em prussiatos, rina e brida, que são os famosos isosorbida, que é o isordil, nitroglicerina, o famoso tridil, muito usado em emergências, né, urgências e UTIs, e o nitroprussiato de sódio, nós chamamos de nipride. Os sufixos comuns também de olol, temos o propanolol, atenolol, carvedilol, metropolol, e temos também terminados em dipino, zen e amil, que é o diltiazem, amlodipina, nifepidino e verapamil. Essas medicações são medicações bastante comuns utilizadas em hospitais, né? Também usadas em casa, né? Os médicos receitam doses para o tratamento da hipertensão. E também eu vou falar sobre algumas interações medicamentosas, né, dessas medicações, o que elas fazem, né? A gente tem interações entre betas-bloqueadores e anti-inflamatórios não esteroidais. Dentro dessa classe, a gente tem principais representantes dos betas-bloqueadores, o atenolol e o propanolol, e dos anti-inflamatórios não esteroidais temos o ácido acetilsalicílico, que é famoso AS. Essas combinações podem atenuar os efeitos antihipertensivos dos betas-bloqueadores diante da inibição dos prostaglandinas renais e pelo ácido UAS e, consequentemente, prejuízo ao controle da pressão arterial do paciente hipertenso. Ou seja, ele pode prejudicar, essa interação pode prejudicar o paciente hipertenso. A gente tem interações também entre inibidores da enzima conversadora do angiotensina, que é o ECA, né? E bloqueadores dos receptores de angiotensina. A interação apresenta uma interferência na farmacodinâmica diante do sinergismo dos fármacos. Visto que duas classes terapêuticas atuam em sistema renina-angiotensina, entre seus principais representantes, a losartana, né, que é bastante comumente usado, e o enalapril, a losartana do BRA e o enalapril do ECA, que inibem a ação de vasoconstrição provocada pelo sistema renino-angiotensina
a aldosterona dessa forma, essa associação pode elevar os riscos de hipertensão, disfunção renal, hipercalemia, que sendo de forma severa, pode levar o paciente a uma insuficiência renal, paralisia muscular e complicações no ritmo cardíaco. Temos também as interações entre os anti-inflamatórios não esteroidais e diuréticos, as associações entre medicamentos antihipertensivos e AINES podem interferir diretamente na qualidade de vida do paciente. Né? Nesse contexto, a gente enquadra os diuréticos furosemida, espirulactona, hidroclorotiazida, que possuem sua atividade afetada diretamente por esses anti-inflamatórios, principalmente pelo AS, que antagoniza o efeito terapêutico do diurético na secreção do sódio, e dessa forma pode-se afetar a atividade da renina plasmática, né? Potencializando a hipertensão do indivíduo. A gente pode potencializar a hipertensão. Temos também a interação entre os diuréticos e inibidores da enzima conservadora de angiotensina, que eu vou falar que é a ECA, né? A associação entre o diurético poupador de potássio, espirulactona e captopril, pode induzir hipercalemia em pacientes de risco, né? Diante da retenção de potássio, aumento dos riscos de arritmias. Verifica-se que a associação dos IECAs com os diuréticos causa um efeito sinérgico antihipertensivo mais intenso e hipertensivo mais intenso, e assim causando uma maior depressão de sódio devido à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Temos também a última, são várias, né, mas estou falando de 5, que é a interação entre os bloqueadores dos receptores de angiotensina e anti-inflamatórios não esteroidais. Entre os medicamentos dessa interação, os mais relatados foram a losartana e o AS. Os anti-inflamatórios não esteroidais podem elevar os níveis pressóricos devido à inibição da síntese de prostaglandinas renais, que são responsáveis pelo aumento do fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, ocorre a retenção de líquidos. Né? Dessa forma, em casos que é necessário o uso da associação em uso crônico, pode estar sendo utilizado diante do uso de baixas doses, né, de 80 a 200 gramas do AS e com o devido acompanhamento para que haja monitorização da função renal, né, risco de hemorragia gastrointestinal e da pressão arterial também. Esse foi o nosso banner sobre hipertensão. A gente tentou explicar um pouquinho do que é, né, da doença, quais são os cuidados com essa doença, né, tanto fora do hospital quanto em casa, as ações farmacológicas, interações entre essas medicações, os medicamentos mais usados. Espero que tenha ficado claro, né, sobre a doença em si, uma doença que é silenciosa, né, as pessoas quase não têm sintomas, né, quando vão sentir esses sintomas já está bem avançado, né, a hipertensão, ela não tem, assim, uma erupção na pele, né, ela simplesmente aparece como sintomas que a Joyce falou, dá muita dor de cabeça, dor na nuca, tontura, às vezes a pessoa fica ouvindo um zumbidinho no ouvido, às vezes fraqueza, visão embaçada, e assim as pessoas vão lá e procuram um médico para poder descobrir o que está acontecendo com elas, né? E aí vão ver, já são hipertensas, tem que começar a fazer o uso das medicações, né? E são bem complicadinhas, não tem cura, como acho que a Karina falou, né? Tratamento não tem cura, só tem tratamento para ela. E a gente espera que você, professora, tenha entendido sobre o assunto. E é isso.